A The Economist está dizendo agora que é para os governos pararem de aumentar o salário mínimo, porque descobriram que salário mínimo causa desemprego. Quem imaginaria esse tipo de coisa, né? O salário mínimo ajuda o trabalhador? Falando que não, o salário mínimo aumenta o desemprego, não ajuda o trabalhador em nada. Aliás, ao contrário, prejudica um monte de trabalhador, prejudica inclusive os trabalhadores mais pobres e os mais jovens, né? A pior solução do mundo é salário mínimo, né? E aí depois teve uma pesquisa, aí eles falam assim, não, porque tem algumas pesquisas que mostram que aumentar o salário mínimo não causa desemprego, né? Qual que é o argumento principal? Esse pessoal fica usando econometria. Não, vou aumentar aqui, vou medir, vou fazer aqui. Cara, isso não funciona com ciências sociais. Esquece isso. Só praxeologia resolve. É por lógica, tem que ser por lógica. Medir, não dá para medir nada em termos de economia. É uma ilusão, esses númerozinhos que o pessoal fica inventando. Ai, porque eu medi aqui. E adivinha? Olha só, a The Economist chegou exatamente à conclusão de que o efeito acontece depois. Aumenta o desemprego não imediatamente. Não é que as empresas demitam as pessoas que estão empregadas quando aumenta o salário mínimo. Elas diminuem a contratação. E quando diminui a contratação, no longo prazo, o salário mínimo acaba sendo pior, acaba diminuindo o emprego, né? Acaba causando desemprego, porque no longo prazo, olha que coisa, não adiantou nada os numerozinhos mágicos lá de ficar medindo PIB, medindo desemprego, essas porcaria que o pessoal fica ensinando nas escolas de economia, não resolveu nada. Óbvio que aumento de salário mínimo causa desemprego. Por quê? Porque você tem menos interesse do contratante, do empregador, de empregar alguém com aquele salário, né? É verdade, as pessoas acabam indo para fazendo coisas alternativas, acabam trabalhando por conta própria, como autônomos, ou abrindo suas próprias empresas, é a alternativa que a pessoa tem. Ou então ficando desempregada. Essa ilusão de que salário mínimo aumenta o salário é uma ilusão. Aumenta só os salários que são ligados pelo governo, porque o governo não tem mecanismo de mercado. O governo, ele se obriga a pagar salário mínimo para um monte de gente. Então, ali você tem esse ganho. Quem ganha dinheiro do governo tem esse ganho. Saiu disso, na economia de verdade, na economia real, todo mundo perde com o salário mínimo, né? A The Economist fala, né? Ela fala que não, que é uma ferramenta muito boa para os políticos ficarem aumentando o salário mínimo porque eles ganham votos e não precisam fazer nada, né? Não mexem em nada, sendo que piora a situação das pessoas, né? E a outra coisa é o fato de que o salário mínimo alto, ele tira a chance exatamente das pessoas menos qualificadas e mais jovens. Tipicamente, todo o mercado de trabalho, você começa trabalhando muito e ganhando pouco. Ninguém nasce sabendo. Então, quando você começa a trabalhar, você trabalha com pouca produtividade, você produz pouco, você está mais aprendendo a trabalhar do que qualquer outra coisa. À medida que a sua vida profissional vai progredindo, você vai aprendendo a fazer as coisas melhor, vai fazendo coisas com mais qualidade, com mais velocidade, sua produtividade cresce. E além disso, você tem todo o ganho do networking, você conhece outras pessoas na sua área, você aprende como é que a sua área funciona, não sei o que lá. Então, à medida que o tempo vai passando, sempre foi assim. Quem começa a trabalhar em qualquer empresa, começa a trabalhar com um salário baixo. Só que qual que é o problema do salário mínimo? Ela impede você de contratar alguém naquele salário baixo. Aí, é por isso que você vê tantas ofertas de emprego aqui no Brasil, por exemplo. Contrata-se desenvolvedor júnior, para início de carreira, para começar. A gente quer 2 anos de experiência, quer que saiba 35 linguagens, que tenha 3 PhD e não sei o que lá. Por quê? Porque, de novo, né, você matou o salário menor que tinha ali no meio do caminho, porque o salário mínimo não deixa você contratar naquele salário. Então, isso prejudica o mais jovem. Mas é um salário muito baixo. Mas para quem está começando agora, seria o salário que o cara tem. Se você já tem experiência, se você já é uma pessoa que tem uma formação, você vai ganhar mais do que isso, né? Nem todo mundo ganha salário mínimo. Muitas pessoas, quando tem o valor do seu trabalho reconhecido, ganham mais do que o salário mínimo. O salário mínimo não apenas é ruim para o desemprego, mas é ruim porque desemprega as pessoas mais vulneráveis, os mais jovens e as pessoas que têm menos qualificação, né? Então, é uma tragédia isso. Agora, o que eles estão dizendo aqui, na verdade, no coisa? Eles dizem que não, porque há pesquisas que mostram aqui, aumentos moderados do salário mínimo podem, de forma contraintuitiva, fazer empregos mais abundantes, porque tiram o poder de barganha de grandes empregadores que, de outra forma, iriam restringir a contratação para suprimir o pagamento. Isso daqui é simplesmente bolota, isso não faz sentido nenhum. Então, quer dizer que o grande contratante, ele vai suprimir o pagamento porque o salário agora é maior? Não faz sentido, não tem nem lógica isso daqui. Isso aqui é lorota. Quando é que eles tiraram isso? Teve realmente uma pesquisa que até ganhou o Nobel da Paz em 2021, que mostrava que aumentar o salário mínimo, se não me engano, foi na região de Filadélfia, eu não lembro muito bem não. E os caras chegaram à conclusão de que não aumentava o desemprego porque, na verdade, não fazia diferença, não sei o que lá. Só que agora estão dizendo aqui que outras pesquisas dizem que, na verdade, os efeitos são retardados. Ou seja, não aumenta o desemprego num primeiro momento, mas as empresas começam a buscar alternativas, começam a buscar outras formas de contratação
terceirização, outras formas de emprego ou automatização, né? A maior parte dos restaurantes hoje em dia, você já tem aquele menu automático que você vai lá, você mesmo escolhe o seu hambúrguer, escolhe o seu refrigerante, não tem mais a pessoa para te fazer ali, né? Ou seja, estão seguindo nesse caminho. Daqui a pouco tem os robôs da Tesla aí fazendo um hambúrguer para você e não tem mais ninguém trabalhando no McDonald's. Conseguiram o salário mínimo de $8, parabéns e não sei o que lá, e acabou, não tem mais emprego. Segundo eles dizem aqui que salários mínimos acima de $8 podem gerar esse problema. Tem coisas mais eficientes para reduzir o desemprego do que salário mínimo, né? O problema é que isso bate de cara com a premissa dos políticos. Os políticos adoram, porque eles falam em aumentar salário mínimo, o pessoal se amarra. Ai, estou protegido pelo Estado. Obrigado, deputado, por ter aumentado o meu salário mínimo. Eu fiquei desempregado agora, mas é porque meu patrão é filho da puta. Mas obrigado por aumentar o meu salário mínimo, né? Ou seja, é uma idiotice completa. Sempre achar que o governo consegue resolver problemas com numerozinhos. Não consegue. A economia é uma coisa só. É curioso que o Armínio Fraga, no início desse ano, falou que, olha só, o Brasil precisa congelar o salário mínimo por 6 anos, disse ele, porque o salário mínimo está muito alto no Brasil, segundo ele, e está causando problemas. E eu concordo com ele, tá? Eu falo para vocês isso, né? Um dos problemas aqui no Brasil é esse. Não é à toa que as pessoas não querem mais trabalhar CLT, porque, de novo, você perde a capacidade de começar. Você não tem emprego CLT no Brasil razoável para as pessoas, né? Então, congelar o salário mínimo daria essa vantagem, porque a inflação vai comendo o valor do salário mínimo, né? É um absurdo isso, mas é o que acontece na prática, ou seja, seria, na verdade, diminuir o tamanho do valor do salário mínimo. E o curioso é que o pessoal criticou muito o Armínio Fraga, o pessoal do PT criticaram o Armínio Fraga pra caramba. E olha só que curioso, o Lula falou aqui, ó, Lula garante que não irá mexer no salário mínimo e não sei o que lá e coisa e tal, e logo depois ele fez uma medida provisória para limitar o salário mínimo. Vocês sabem que o salário mínimo esse ano de 2025 já foi menor do que seria, deveria ter sido 1.570 e tantos, ficou 1.506 o salário mínimo. Por quê? Porque o Lula diminuiu o salário mínimo. Meu amigo, o Lula ouve a comunista. O pessoal sacaneou pra caramba o Armínio Fraga, mas o Lula foi lá e obedeceu. Vai ser pior no ano que vem, tá? O salário mínimo em 2026 seria muito maior do que vai ser, porque o Lula mudou a regra de cálculo do salário mínimo para diminuir o salário mínimo. Isso depois de criticar o Armínio Fraga e dizer que não vai mexer no salário mínimo. Mexeu. Mas nesse caso o Lula tá correto. Quanto menor o salário mínimo, melhor para todo mundo. O salário mínimo não ajuda ninguém a absolutamente nada. Mas é bom saber que até a galera dos numerozinhos lá, a galera da econometria lá, a galera do mapa astral da economia tá chegando à conclusão de que a escola austríaca que tá certa, que o negócio é usar dedução simples e pura, é a única coisa que funciona em economia, e sim, por óbvio, aumentar salário mínimo piora a situação dos trabalhadores. Aqui, até a imagenzinha que eles mostram aqui é a imagem clássica dos libertários falando sobre salário mínimo. Tirar o salário mínimo é tirar os degraus mais baixos da escada. A pessoa começa a subir a escadinha e cadê os degraus? Não tem como subir porque não pode contratar com aquele preço, né? Se contratar com aquele preço é proibido. Então você fica sem degrau, você não consegue subir. O resto do pessoal continua subindo, você fica parado porque tem a porcaria do salário mínimo te atrapalhando. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?